Senhor Deus, nós glorificamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos concede, mais uma oportunidade, ó Deus, que nós temos de buscar a Tua presença, de louvar o Teu grandioso nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, graça, bondade, pela Tua misericórdia que tem nos alcançado. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor não nos deve nada, afinal de contas, nós é que pecamos contra o Senhor. Pecamos tantas vezes que pecamos às vezes até sem querer, mas a Tua palavra que nos dá esperança, ela nos ensina que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as Suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada dia. Por isso te suplicamos, Senhor, que tenha misericórdia de nós, nos perdoe pelas vezes que nós fomos fracos, falhos, desobedientes, que fomos vencidos pelas tentações, pelo pecado e nos afastamos da Tua presença. Pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo esteja operando a uma obra grandiosa em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa cidade, Pai. Exalta o Teu nome aqui, restaura o coração daquele que está desanimado, caído, abatido. Senhor, fortalece aquele que está fraco e aquele, ó Deus, que se afastou do caminho, que hoje se encontra desviado. Traga de volta para a Tua presença, não porque mereçamos, mas pelo Teu amor, pela Tua graça salvadora. Manifesta aqui, Senhor, o Teu poder. Em nome de Jesus nós te suplicamos. Amém. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Houve um pouco antes do Senhor Jesus começar o seu ministério terreno, antes do Senhor Jesus escolher os discípulos e começar a fazer a sua obra, houve um profeta, um homem, um pregador, que começou um pouquinho antes de Jesus, e o nome desse profeta, desse pregador, era João Batista. E João Batista, ele era chamado de a voz que clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor. Ele estava preparando a cidade, a população, a geração dele para receber Jesus, que logo depois da sua pregação iria começar o seu ministério maravilhoso. E João Batista tinha uma pregação muito simples. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem de João Batista basicamente era convidar o povo ao arrependimento, e a Bíblia diz que ele batizava pessoas, e a Bíblia fala para a gente que as pessoas eram batizadas por ele, confessando os seus pecados. O que João estava fazendo era preparar o coração da sua população, da sua geração, para a chegada do Senhor Jesus, por meio da pregação do arrependimento. Olha, eu quero dizer para você, se você tem fé em Jesus e você quiser recebê-lo, a maneira da gente se preparar para receber a Jesus é arrependendo-se dos nossos pecados. Eu vou explicar o porquê dessa importância do arrependimento. Nós somos pecadores por natureza. Nós pecamos tanto que pecamos até sem querer. Você já percebeu? Quando você fica nervoso, você fala algo para o seu familiar que você não queria ter dito, e quando você percebe, você já ofendeu, já magoou. Muitas vezes entre marido e mulher se torna uma briga muito grande, até envolvendo polícia, e algumas vezes chegando a divórcio, separação, por causa de uma palavra que foi dita, e depois não tem como a gente retirar aquilo que a pessoa ouviu. Ela ouviu, está lá, meu irmão, arquivou. Então, sem querer, a gente peca. E Deus é um Deus santo, Ele não tem nenhuma comunhão com o pecado. E se quisermos nos aproximar dEle, recebê-lo, nós precisamos resolver o problema do pecado. E para resolver esse problema, precisamos nos arrepender. Essa regra foi dada pelo próprio Deus a João Batista. Você vai lá e prega para eles se arrependerem. Ele pregava: arrependam-se dos seus pecados. Eu sei que a mensagem de arrependimento pode parecer algo, algumas vezes, assustador.
Pode parecer que o pregador está apontando o dedo para você e te acusando, te julgando. Você é um pecador, você precisa se arrepender. É algo que às vezes parece até ofensivo falar para você se arrepender. Mas eu quero dizer para você que arrependimento é algo muito bom. Jesus, quando falou sobre arrependimento, ele disse que os anjos no céu fazem festa quando um pecador se arrepende. Para quem conhece Bíblia, já leu a história do filho pródigo, ou já ouviu pelo menos a história do filho pródigo? O filho pródigo saiu da casa do pai com a sua herança, ele pediu o direito de herança, ele recebeu uma riqueza muito grande, e a Bíblia fala que ele curtiu a vida adoidado, uma forma para a gente entender, simplificando a história. Ele curtiu muito festas, se fosse nos nossos dias, futebol final de semana, rave, namoradas sem compromisso, bebida, comida, churrasco, e ele bancava tudo. Ele gastou toda a sua herança curtindo a vida adoidado. Quando acabou o dinheiro, acabou tudo, acabaram-se também os amigos, acabaram as namoradas, acabaram as festas, acabaram os convites, os tapinhas nas costas. Quando acabou o dinheiro, acabou tudo, sumiu todo mundo. E a Bíblia diz que naquela terra houve uma grande fome, e esse garoto, tendo perdido toda a sua riqueza, começou a passar necessidade, e ninguém lhe dava nada, diz a Bíblia. Ele, além de perder tudo, agora ele começava a necessitar de ajuda de terceiros, mas ninguém ajudava. O único emprego que ele conseguiu foi para tomar conta de porcos. E ele passava tanta fome que a Bíblia relata para a gente que ele desejava comer a ração dos porcos. Você já viu um chiqueiro? Já viu alguém colocando comida para porco? Geralmente coloca num balde aquela mistura com tudo que é sobra, de tudo que é jeito, e os porcos comem. Ele estava desejoso de comer a ração dos porcos. É isso que a Bíblia fala para a gente. Vocês têm noção do que é isso? E ele, naquela situação de calamidade, de perda total, ele pensa na casa do seu pai. Ele cai na real. Lá na casa do meu pai era melhor do que aqui. Claro que era. E ele, finalmente, ele conseguiu entender isso. O melhor lugar para estar era na casa do seu pai, que ele tinha achado que não era bom. Eu sei que pai e mãe às vezes são chatos. Sim, eu sou pai, eu sou avô, eu sou chato. Eu sei que marido é chato, eu sei que esposa é chata, mas é o melhor lugar para se estar juntos, com a família. E o filho pródigo percebeu que na casa do pai era o melhor lugar para se estar. E ele falou assim: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele ensaiou um discurso. Chegar lá, eu vou falar para o meu pai: olha, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me contrata como um empregado. Até os empregados do pai dele tinham uma vida melhor do que a dele, porque ele se afastou da presença do pai. E ele resolve voltar para casa. Ele reconheceu o seu erro, reconheceu a culpa, e ele, arrependido, volta para casa. Quando ele chega em casa, cheio de história para contar, cheio de mazela, cheio de culpa, cheio de vergonha, o pai não quer nem saber da história triste. O pai fala assim: o meu filho voltou, peguem o meu filho, deem um banho nele, troquem as suas roupas, coloquem um anel no dedo dele, coloquem uma sandália nos seus pés, matem um bezerro, vamos dar uma festa. Aí o filho, que não tinha saído de casa, ele não entendeu, ele ficou até meio transtornado. Pai, por que você está dando uma festa para esse teu filho aí que desperdiçou todos os teus bens, e eu que nunca fiz nada de errado, eu não estou recebendo festa nenhuma? Você lembra o que eu disse? Que o Senhor Jesus falou que lá no céu os anjos de Deus fazem festa quando um pecador se arrepende? Esse pai, ele equivale a Deus. Esse filho pródigo equivale a mim e a você. Arrependimento não é algo apontando o dedo para dizer que você é pecador e eu não sou. Não é algo para dizer que você está errado e eu estou certo. Arrependimento é de chamar assim, falar para você, fazer essa proposta: vamos fazer o céu ficar feliz?
Vamos fazer o céu comemorar? Como que a gente pode fazer o céu ficar feliz? Nós somos pecadores. Se pedirmos a Deus que nos perdoe, se nos arrependermos, os anjos de Deus vão comemorar no céu. Existe um outro versículo ainda na Bíblia que diz: não entristeçam o Espírito Santo. Alguns de vocês, ouvintes, talvez nem sabiam que isso era possível. Você sabia que o Espírito Santo se entristece? Que o Espírito Santo tem ciúmes? Existe um versículo também que diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós e ele se entristece. Aí você pergunta: como é que eu vou entristecer o Espírito Santo? Eu vou te responder: se eu te convidar para aceitar a Jesus agora e você disser não, o Espírito Santo vai estar triste com você. Não importa qual seja o motivo. Eu já sou um cara do bem, eu já sou religioso, eu já tenho fé em Deus, ou eu deixo para uma outra hora, eu ainda não estou pronto. Pode contar a história que for. Qualquer resposta de sim para Jesus equivale a não. Não existe empate. Com Jesus não tem empate, não tem meio termo. Com Jesus não tem morno. Ou a gente é quente, ou a gente é frio. Ou a gente diz que sim, ou a gente diz que não. E se a gente não se arrepende, se a gente não recebe a Jesus, na verdade nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Mas se recebermos a Jesus, se nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, os anjos de Deus farão festa no céu por nossa causa, por pecadores que reconhecem o seu erro, o seu pecado e se arrependem e buscam em Jesus o perdão, a salvação de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, no nome do teu Filho Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, pelos louvores, pelo culto aqui na Avenida Dedo de Deus, em Guapimirim. Bom dia. Te pedimos, a Deus, que o teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações pela palavra aqui anunciada. Nós reconhecemos pela tua palavra que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas a tua palavra também nos diz para que, se ouvirmos a voz do Espírito Santo, para que a gente não endureça o nosso coração. Eu te peço, Senhor, que haja um mover do Senhor, sopra sobre esse lugar, para que nenhum de nós endureçamos os nossos corações a ti, a tua voz, e possamos, ó Deus, nos achegar a ti, por meio de Cristo Jesus, por meio da fé exclusiva no nome do Senhor e do arrependimento para perdão de pecados. Muitas vezes, Senhor, nós pensamos que arrependimento, pregação sobre arrependimento é acusação, é algo para ofender, para magoar pessoas, mas não, Senhor. Vemos pela tua palavra que o convite ao arrependimento é convite para que haja festa no céu. Abra, Senhor, o nosso entendimento para que a gente possa não só ouvir, compreender, mas que a gente também possa colocar em prática a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Te pedimos, ó Pai, a esses que estão te pedindo perdão, que o teu perdão seja concedido, que estão arrependidos por causa da palavra pregada, que haja, Senhor, purificação dos pecados, que haja remissão de pecados, que haja salvação e volta para os teus caminhos daqueles que se desviaram, Pai. Nós sabemos que o Senhor salva pecadores na igreja, mas também sabemos que o Senhor salva pecadores no meio da rua. Por isso nós clamamos a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom.